Graça e paz, seja todos bem-vindos a mais uma leitura bíblica anual. Que bênção, né? Estamos aí no 59º dia. Bom dia a todos. Estamos dando início hoje ao nosso livro 1 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 4. Glória a Deus. 59 dias. Lemos 8 livros. Estamos dando início ao nosso 9º livro. Olha só que maravilha. Então, acorda, povo de Deus, vamos chamar todo mundo para estar conosco. Vamos chamar todo mundo para estar conosco. Acorda todo mundo. Vamos lá para mais uma leitura bíblica. E hoje tem muita coisa para falar, né? O início do livro de Samuel, ele é inspirador, ele traz tantas coisas boas para nós, mas vamos lá? Vamos aguardar aí. Enquanto isso eu vou me ajeitando aqui. Então eu vou ficar aqui de lado. Isso aqui, pronto. Hoje nós vamos ler mais um. Acho que a claridade lá de trás está atrapalhando, né? Vamos mudar, vamos deixar assim mesmo. Centralizado. Bom dia, né? A graça e paz. Bom dia. Vamos lá, mais um dia de leitura. Ontem nós encerramos o livro de Ruth, um livro abençoado que nós lemos com tantas inspirações, não é verdade? Tantas inspirações do livro de Ruth. E hoje nós estamos dando início ao nosso livro de 1 Samuel. Em 1 Samuel, vamos lá aguardar uns minutinhos aí, deixa eu só enviar lá nos grupos, né? Vamos lá para mais uma leitura anual bíblica. Glória a Jesus. Mais uma manhã que o Senhor preparou para nós. Vamos aguardando aí alguns minutinhos. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos sem demora, senão eu preciso hoje. Hoje nós temos uma imersão em nossa igreja a partir das 15 horas, né? Temos um tempo poderoso aí com a nossa juventude, mas é com toda a igreja, né? A imersão foi preparada pela nossa juventude, mas é uma imersão com nome indesculpável. 3 ministrações poderosas, 3 tempos para ouvirmos uma boa palavra de Deus. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 1 e ao capítulo 4, né? Aqui, para quem não conhece, Samuel, deixa eu trazer um pouquinho do contexto teológico, né? Samuel, ele é um livro histórico, tá, irmãos? Ele está dentro dos livros históricos que a Bíblia tem, né? A Bíblia é dividida em 4, tem 4 repartições. Então tem o livro da lei, os livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, tá? Então são 4 livros que 4 separações que a Bíblia tem: lei, históricos, poéticos e proféticos, tá? Então, é bom a gente sempre entender isso, né? O que estamos lendo? Um livro profético, um livro histórico, lei. As leis já passaram, né? As leis já passaram e essas repartições, ela tem tanto no Novo quanto no Velho Testamento, né? Tem nos dois
nos dois âmbitos, Velho e Novo Testamento. Mas vamos lá para o livro de Samuel. Como eu estava falando, o livro de Samuel é um livro histórico, tá bem? É um livro histórico, onde nós vamos poder ver a história do povo de Israel, aqui relatada, claro, um pouco mais no micro agora, porque agora o povo de Israel vai ser agora sobre pessoas, né? A gente sai um pouco daquele contexto a gente sai um pouco do contexto de clã, né? De tribo, e a gente, claro que a gente ainda vai ouvir falar das tribos, mas agora a gente vai relatar histórias muito mais específicas, tá bom? Histórias muito mais específicas falando de pessoas, né? E aqui nós começamos com o livro de Samuel, e o livro de Samuel vai tratar logo no primeiro capítulo dos seus pais, né? Eucana e Ana, né? E aqui no capítulo 1, nós vamos ver que Eucana era um homem temente a Deus e que ele ia frequentemente, né? Ele ia frequentemente oferecer sacrifício, né? Todos os anos Eucana subia à sua cidade, versículo 3, tá? Até Siló para adorar ao Senhor dos exércitos e oferecer sacrifício a ele. O interessante é que tem Siló, e no momento que eu li agora, eu lembrei lá do texto da mulher samaritana, tá lembrado? Quando ela pergunta para Jesus aonde deve ser adorado, se é em Siló ou se é em Jerusalém, né? Então tá aqui, né? Então, voltando para o texto, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3, vai dizer que todos os anos, então todos os anos Eucana subia à cidade para oferecer sacrifício ao Senhor, né? E oferecer sacrifício ao Senhor. E quem eram os sacerdotes da época? Os sacerdotes da época eram Ófines e Finéias, né? Os dois filhos de Eli. Então aqui nós vamos ouvir a história de Ófines e Finéias, de Eucana, de Ana e Penina. Tá? Esse primeiro capítulo está vinculado a essas pessoas, tá bom? E aqui neste primeiro capítulo nós vamos ouvir o relato da história de que nesses anos todos, né, Eucana ia oferecer sacrifício, subia com suas esposas. Ana não podia dar à luz, não tinha dado à luz ainda, e Penina já tinha muitos filhos. E isso mexia com Ana. Por quê? Porque Penina, de uma certa forma, ria, debochava de Ana, né, por Ana ainda não ter podido ter filho. E Ana subia para oferecer sacrifício com Eucana, mas ela ficava triste, angustiada todos os anos. E o texto vai dizer que Penina provocava, literalmente, irmãos, todos os anos era a mesma coisa. Penina, versículo 7 do capítulo 1. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor. E cada vez mais Ana chorava muito e ficava sem comer. Então, era uma aflição a Ana. E certa vez, versículo 9, certa vez, depois de comer e beber em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor e Ana estava muito angustiada e chorava, né? Esse aqui é um relato, talvez você já ouviu muitas pregações, né? E aí o texto vai nos dizer que Ana sobe para orar, mas o profeta Eli vê ela balbuciar, né? O sacerdote Eli vê ela balbuciar as palavras e pergunta se ela está embriagada, e ela diz ao sacerdote Eli, não, a sua serva está tremendamente ou, né, profundamente angustiada, né? E aí o profeta, a Ana pede, né, um filho, e o profeta diz assim, como você pôs no seu coração, que suceda, né? E olha aqui, versículo 15, para não ficar nas minhas palavras,
faltar algum detalhe, né? Versículo 15 do capítulo 1. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. E o texto vai falar que Ana volta para casa e aí o seu marido Eucana tem relação sexual, né? Tem relação com Ana, e o Senhor se lembrou de Ana, né? E ao se lembrar de Ana, tá? Ela promete, né, Ana ficar grávida e tem um filho, e ela deu o nome do seu filho de Samuel. Vocês sabem qual o significado do nome de Samuel, né? Então, tem aí, então tem dois significados, né, muito importantes no nome de Samuel. Então, o nome de Samuel tem o significado de pedido a Deus ou ouvido por Deus, né? Samuel significa pedido a Deus ou ouvido por Deus, tá bom? E esta mãe promete este filho, tá bom? Ela promete entregar este filho ao sacerdócio, né? Que não cortaria o cabelo dele, né? Somente isso. O contexto de promessa de Ana é isso. É que não cortaria o cabelo do menino e entregaria ele ao Senhor. E aí ela espera este menino desmamar, e quando esse menino, né, entra no período de desmame, ela leva até Siló novamente e entrega o menino ao sacerdote Eli, tá bom? Então, este é o resumo da história de Ana, né? Uma mulher que foi provocada, né, por uma serva, por uma outra mulher de seu senhor, seu marido, e ela ora ao Senhor e Deus responde à oração, Deus responde o desejo e a sinceridade do coração dela, só que ela faz um voto ao Senhor, né? E aqui é importante, a igreja de hoje, né, do século 21, deixou de fazer voto, deixou de acreditar em voto, né? Voto ainda, para os nossos dias, ainda é extremamente importante. Bispo, e aonde você se compara, onde você afirma isso? Nós vamos ver muitos votos no Novo Testamento. Nós vamos ver voto do próprio apóstolo Paulo, nós vamos ver voto entre Priscila e Áquila, né, dois obreiros, dois diáconos ali que trabalhavam com o apóstolo Paulo, tá? Priscila e Áquila, quando eles raspam a cabeça ali, é um voto ao Senhor, né? Paulo também fez isso, raspando a cabeça, fazendo um voto ao Senhor. Então, no Novo Testamento, nós também vemos votos, tá bom? Então, nos dias atuais ainda o voto é extremamente importante. Deus escuta o voto dessa mulher, concede a ela o seu pedido, dando a ela, né, dando a ela um filho, mas não apenas um. Nós vamos ver aqui na história, nós vamos ver ali, ó, capítulo 2 para frente, nós vamos ver aqui a oração e o louvor de Ana, Ana grata ao Senhor, tá? Nós vamos chegar lá, eu vou falar do que eu pensei agora. E aí nós vamos ver aqui, ó, no capítulo 2, após Ana entregar Samuel a Eli, tá, irmãos? Após Ana entregar Samuel a Eli, nós vamos ver relatos da história também dos filhos de Eli, né? Olha só que interessante, né? A gente viu uma história onde Deus está abençoando uma mulher, né, por uma palavra profética liberado Eli era o sacerdote mais santo, mais fiel da época. Não, irmãos, né? Aqui são partes do texto do 1 Samuel muito importante, né? Eli não era o homem mais sincero, Eli não era o homem mais correto, o homem mais direto, mas
Deus decide arcar, né, com a palavra profética liberada sobre a vida de Ana. Né? Muitas das vezes nós, como cristãos, acabamos cometendo às vezes o erro, né, de avaliar muito o vaso, né? Vou utilizar esse termo, tá? O vaso, como nós costumamos falar nos dias atuais, quem Deus está usando, e podemos desacreditar de que o milagre possa vir de alguém do mesmo nível que Eli. Mas aqui na Bíblia está demonstrando para nós que o milagre, o poder de Deus está além do recipiente, tá? Grave muito isso, tá? O milagre de Deus, a resposta que eu e você precisa, vai muito além de quem vai te passar. Muitas das vezes procuramos aí conferências, procuramos aí, né, imersões, um tempo de avivamento, grandes reuniões para falar com grandes homens de Deus, né, que nós declaramos grandes homens de Deus, homens proféticos aí, achando que esses homens, só por causa da sua fama, vai liberar, né, o nosso milagre. Muitas das vezes não é o que vai acontecer, né? Deus pode usar alguém simples, alguém humilde, alguém que não é conhecido por ninguém para liberar o meu e o seu milagre. Deus pode usar alguém como Eli. Você olhando, talvez você não validando a vida da pessoa, mas Deus decidir, tá? Porque Deus, irmãos, ele não se enquadra, escute, Deus não se enquadra com a nossa visão humana. Tá bom? Ele não era talvez o melhor profeta ou o melhor sacerdote da época, ele não era, mas foi este homem que foi usado para abençoar a vida de Ana. Então, tomemos, né, vou falar no plural, tomemos cuidado com o nosso olhar de julgamento, achando que Deus não vai agir em um culto, em uma reunião, porque talvez as pessoas que estão à frente não são tão famosas ou não têm tantas qualificações, ou talvez não são tão bem vistas. Cuidado, tá? Deus não se limita aos nossos olhares, às nossas avaliações, tá? Deus não se limita. E aqui no capítulo 2, versículo 12, nós vamos ouvir claramente o texto afirmar quem eram os filhos de Eli. E os filhos de Eli, infelizmente, irmãos, infelizmente, não eram bons filhos, né? O texto vai dizer que os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes, enquanto a carne do animal sacrificada ainda estava cozinhando, né? O servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Isto era um erro, irmãos. Era um erro por quê? Porque a oferta oferecida precisava esperar queimar a gordura, tá, daquilo que estava sendo oferecido. E aí o sacerdote ali, o levita ali, ele cometia um erro ao servir os filhos de Eli, tá bom? Então, olha só, ele roubava, né? A gente pode falar isso, que eles roubavam, os filhos de Eli, Ofni e Finés, roubavam, né, as ofertas aí. Então, o que acontecia? Eles descumpriam a lei, tá? Fica fortíssimo isso. Ofni e Finés descumpriam a lei, tá bom? Então, Deus vê esse comportamento, né? Vê esse comportamento e vai trazer logo mais uma sentença. Olha o texto 18 que diz, capítulo 2, versículo 18. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Então, ele estava treinando Samuel, enquanto seus filhos, infelizmente, praticavam o que era mal, pecavam, né? Pecavam contra o Senhor, né? Desprezando aí as ofertas, né? Não respeitando o processo, não cumprindo a lei como Deus a orientava, tá?
E aí nós vamos ver que Ana e Eucana, né, não foram o único filho, né? A Bíblia vai dizer aqui ó, no versículo 20 do capítulo 2 que Eucana e sua esposa voltaram para o templo, né? Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhe dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana e ela engravidou e deu luz a 3 filhos e 2 filhas, ou seja, 5 filhos no total, né? 5 filhos no total. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Então, olha que poderoso, né? Então, Deus abençoou a mulher pelo seu propósito lá no capítulo 1. Deus dá 5 no total, 6 filhos, mas um ela entrega a Deus e os outros 5, né, estão ali abençoando a vida dela. Continuando o texto, nós vamos ver que Eli já estava idoso e os seus filhos praticando o que era mal, né? Mas Eli tenta, né? Olha só, vamos ler aqui o texto, né? Ele estava muito idoso, mas sabia que os seus filhos, olha lá, versículo 22 do capítulo 2. Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças, olha só, né? Não era só ao altar, né? Mas olha só, esses homens eram terríveis, rebeldes, seduziam moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha, nem respeitava a tenda do encontro. Por isso lhe disse: ouve de todos os povos o mal que vocês praticam. Por que continuam agindo assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém pecar contra outras pessoas, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Olha que expressão terrível, irmãos. Já imaginou? Misericórdia, né? Nós criarmos os nossos filhos para o Senhor, eles crescerem e se rebelarem contra Deus com as suas atitudes, e nós não corrigimos, porque aqui, escuta, aqui ele vê a má fama dos filhos, mas ele não corrige, ele apenas fala. Ele, como sacerdote, ele deveria corrigi-los, tirá-lo da presença do Senhor, tirá-los do altar, tirá-los da tenda do encontro, porque a tenda, olha lá, nós vamos ver, preste atenção, deixa eu basear a minha visão, aquilo que eu estou falando. Nós vamos ver nos textos anteriores que nós lemos que não era de qualquer forma que os homens poderiam, ou que os levitas ou sacerdotes poderiam se achegar à tenda do encontro, né? Não podiam estar impuros, não podiam ter pecado, irmãos. Isso era sinal de morte, né? Tinham que se banhar, tinham que se purificar. Não era assim. E nós estamos vendo o sacerdote Eli ver os seus filhos pecar e não fazer nada. Aí você pode falar assim, mas meu bispo, aqui não está dizendo que Eli falou, Eli repreendeu os seus filhos, né? Ele não fala, aqui não há uma vertente de repreensão, né? Ele apenas repreende verbalmente, irmãos. Ele precisava, como sacerdote, sumo sacerdote, porque ele aqui era sumo sacerdote, ele precisava tomar uma atitude, ele precisava tirar os seus filhos e tirá-los, preste atenção, tirá-los em favor da vida deles, não é tirá-los, né, para mostrar para o povo que eram autoridades. Não, ele deveria tirá-lo em favor da vida dos próprios filhos, é isso mesmo, tá? Por isso que assim, ó, eu tenho uma visão, a minha visão às vezes parece ser muito legalista, vamos dizer, tá? Que é uma coisa que eu sempre afirmo aqui, que eu não sou legalista, mas pode aparentar ser
legalista. Por qual motivo? Porque eu caminho nesse prisma. Com perfeição, não, mas nós vamos supor, se eu errar, eu preciso ser corrigido. E se uma pessoa errar, uma pessoa precisa ser corrigida, ok? Precisa ser corrigida. Se preciso ser afastado, sim, né? Você precisa ser afastado do que você está fazendo, e isso em favor, como diz aqui o texto, né? Ou melhor, o texto que nós lemos um pouco atrás no passado. Precisa ser afastado em prol do cuidado com a vida, para a pessoa valorizar, sabe, o que está fazendo, o que está servindo, né? Eu tenho um livro que eu comprei de um pastor chamado Silk, se eu não me falha a memória, é isso, o pastor Silk é da Bethel, com o tema impunível, tá? O tema do livro é impunível, e esse livro ele é fantástico, porque ele não nos ensina a disciplinar a pessoa com a disciplina que nós conhecemos na igreja, né? Quem veio da Assembleia sabe, colocar de banco. Vamos colocar de banco, coloca a pessoa lá de banco e aí, né? Então ele vai nos ensinar, esse pastor da igreja Bethel chamado Silk, ele vai nos ensinar, sabe? Vai nos ensinar, vai repartir algumas visões que ele tem sobre como corrigir, como disciplinar as pessoas, porque precisa, irmão, escuta, a disciplina faz parte da vida cristã. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então a disciplina faz parte da vida cristã. Se nós erramos, nós precisamos nos ausentar, dependendo, tá? E claro que eu não estou falando de erros como a gente erra constantemente, a gente peca constantemente. Não estou falando deste nível que nós pecamos, nos arrependemos e está tudo bem. Mas estou falando de erros que a pessoa quebra a moral, ela quebra a sua confiança, ela quebra a confiança, ou a confiança familiar, ou a confiança de um cônjuge, ou a confiança da comunidade, da igreja. Se ela quebrou a confiança da comunidade, se ela quebrou a confiança da igreja, ela precisa ser disciplinada, ela precisa de um tempo para reconquistar a confiança da comunidade, da família, da esposa e etc. Tá? Então, para essa quebra de confiança, essa pessoa precisa de um tempo de restauração, um tempo a gente vai chamar de disciplina, mas é um tempo de restauração. Ela foi quebrada, ela quebrou, tá? Então a disciplina faz parte. Quando nós corrigimos, vamos lá, quando nós corrigimos um filho, nós não colocamos o filho de castigo. Hoje o método de correção não é mais como faziam nossos pais no passado, né? Pega o cinto, pega a vara e ó, chilap, né? Não é mais esse método, né? Então, hoje qual é o método? Castigo. Nós deixamos sem, né, algo que a pessoa goste, um celular, um videogame, né, sem uma televisão, sem brincar, nós vamos dar um certo castigo para a pessoa raciocinar, para o filho pensar naquilo que está fazendo, e nós não vamos apenas colocá-lo, nós vamos ensiná-lo, falar, você está de castigo por causa disso, disso e disso e disso, né? Então a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então nós, como pastores, também não podemos apartar a vara, sabe, da correção das nossas vidas, dos nossos cultos e também da nossa família, tá bom? Aqui Eli, não sei porque o texto não vai aprofundar, afirmar isso, mas nós não podemos deixar de corrigir só porque é a família, né? Nós, pastores, precisamos ser totalmente imparciais, sendo esposa, esposo, filhos, não importa, errou, precisa ser corrigido, precisa ser disciplinado e para que eles não morram, irmãos, isso é uma verdade. A disciplina trará vida, tá bom? Grave isso, não ache que a disciplina vai trazer morte. Qualquer disciplina, eu disciplino a pessoa
Eu já fiz isso muito no passado e ainda continuo fazendo. Disciplino, mas eu trago ela para perto. Todas as pessoas que eu já disciplinei, eu sempre trouxe para perto. Em que sentido? Eu disciplinei, ela ficou proibida de se movimentar na igreja, de pregar, de cantar, de fazer alguma atividade ministerial. Verdade, ficou. Mas aonde eu ia, eu estava carregando ela. Se eu fosse para uma reunião numa casa, numa célula, num culto, eu estava caminhando com ela. Eu falava, eu quero você comigo. Eu ia para um culto, eu ligava, eu quero você no culto hoje. Né? Eu saía para outra igreja, eu levava essa pessoa comigo. Para quê? Para mostrar para ela que ela está apenas disciplinada. Ninguém está esquecido dela, apenas ela foi disciplinada. E deixar com que ela ganhe a fama dela. E deixar bem claro para ela que ela não pode aceitar nenhuma oportunidade. Porque de repente era alguém com muita representatividade, você não pode. Mas o irmão de tal me convidou. Não, você está disciplinado. Mas bispo, a igreja tal me convidou e eu pregava lá, você está disciplinado. Seu tempo é tempo de transformação, tá? De recuperação. Então nós não podemos abrir mão disso. Nós olhamos hoje, a igreja olha, principalmente, irmãos, principalmente hoje a igreja olha para a juventude, e aí a juventude comete erros, e aí a gente deixa a juventude errando, achando que deixá-las errando na igreja, nós estamos promovendo vida. Não estamos, queridos. Nós não estamos. Jovens, adolescentes, precisam ser disciplinados. Agora, líder que está aqui comigo, pastores que estão aqui comigo, queridos, preste atenção. Fez isso, faça, mas depois aproxime essa ovelha de você, né? Você que está disciplinando, você pastor, você líder que está disciplinando, aproxime ela de você e mostre para ela, não estou desfazendo de você, não estou dizendo que você não serve, eu estou fazendo isso em prol da sua vida. É por amor à sua vida, é para que você não perca o temor a Deus, tá bom? Porque muitas pessoas, irmãos, que viveram sem uma disciplina, perderam o temor a Deus. Pecaram e viram que podiam pecar e continuar cantando, podia pecar e continuar dançando, podia pecar e continuar pregando, estava tudo bem. Não está. Não está. Nós pastores não temos culpa, nós pastores e líderes não temos culpa se nós não soubemos, não estamos sabendo, não temos culpa. Agora, no momento que nós estamos cientes, nós precisamos apurar e apurando tomar uma decisão de amor e cuidado para com a vida deste filho, desta filha, deste discípulo, deste cônjuge, não importa quem ele seja. Não importa, vou repetir, não importa quem ele seja. Se ele errou, ele precisa ser disciplinado, acompanhado, assistido, trazido para perto, tá bom? E depois liberado. Depois ele é liberado, depois você retoma. Quantos meses? Aprendi com este livro Impunível que meses não significa transformações. Quantas pessoas ficou 6 meses de banco e continuou na vida porca de pecado e acabou se distanciando da igreja? Quantas pessoas ficou 1 ano de banco, continuou com a vida porca e se afastou ou mascarou o seu pecado? Para todo mundo era o santo, mas ainda nas escondidas praticava o pecado. E quando voltou pior do que quando foi disciplinado. Então não. A pessoa, ela precisa ganhar a confiança de volta. Ela precisa dar fruto. A Bíblia diz que o arrependimento tem fruto. Amém, queridos? Vocês estão aí comigo prestando atenção? Então escreva aí, diga, fruto do arrependimento. O arrependimento tem fruto, tá bom? O arrependimento tem fruto. Então toda pessoa que pecou e foi disciplinado, ela precisa de fruto de arrependimento.
ela precisa ganhar a confiança do seu cônjuge, ela precisa ganhar a confiança da sua família e ela precisa ganhar a confiança da igreja, da comunidade. Então não sou eu que vou dizer quanto tempo ela vai ficar. Ah, vou colocar ela lá há 1 mês, 2 meses? Não sei, não sei. Se ela realmente estiver perdoada, Deus vai nos dar o caminho. Deus vai nos mostrar o quão arrependida. Não é ela, preste atenção, não é ela que vai demonstrar o quanto ela está arrependida. Deus vai nos mostrar o quanto ela está arrependida. Porque se o arrependimento gera fruto, Deus nos fará ver este fruto. Deus nos fará, assim como nós sabemos que Deus enxerga o coração e o oculto da pessoa, Deus nos mostrará o fruto do arrependimento dessa pessoa. Mas todas precisam ser corrigidas, disciplinadas, tá? Como que é feito isso? Caso a caso, irmãos, não tem como eu trazer uma regra aqui. Tá? Vamos trazer uma regra, se acontecer isso, a gente faz isso, não existe isso, porque vai depender sempre do coração da pessoa, depende da verdade dela, depende de quem ela é, tá bom? De quem ela é no sentido do seu arrependimento, não a posição dela na igreja, tá? A palavra de quem ela é não é a palavra no conceito eclesiástico, até, né? É a fala de quem ela é do coração dela. O coração dela foi verdadeiro, o coração dela foi transparente. Sempre quando, irmãos, escute, sempre quando eu vou corrigir uma pessoa, eu espero que ela seja verdadeira. E que sentido? Que ela seja transparente. Quando eu chegar nela e falar, fulano, nós precisamos conversar. Eu estou sabendo de algo e eu queria ouvir da sua boca. Se a pessoa entregar, sem eu precisar falar, toda a verdade, aquilo demonstra arrependimento, aquilo demonstra que ela está sendo, no mínimo, transparente. Alguém que não esconde o seu pecado. Tá lembrado dos Salmos de Davi? Então, quando a gente está com pessoas que errou e não esconde o seu pecado, não busca uma justificativa, isso vai demonstrar fruto de arrependimento. Agora, pessoas que quando a gente confronta, quando a gente senta em amor para conversar e ela busca desculpas para os seus erros, ela não está arrependida. Ela está falando do erro porque foi pressionada e ela agora está buscando justificativa para falar do seu erro, para motivar o seu erro. E não. Isso não é arrependimento. Então, aprenda nesta manhã que, olha só, eu estou dando detalhes de aconselhamento para você, tá? Detalhes de aconselhamento, seja de jovem, adolescente, casal, solteiro, a base é a mesma. Se quando nós confrontarmos uma pessoa, e hoje confrontar não é apontar para ela, não é falar para ela. Quando eu estou falando confrontar no contexto, sentá-la e dar a oportunidade dela confessar, tá bom? Dela confessar o pecado. Se a gente dá oportunidade, e aonde está isso? Gênesis capítulo 3. Quando Adão peca, Deus dá oportunidade que ele confessasse. Deus pergunta, Adão, cadê você? Deus não sabia onde Adão estava. Deus não sabia o que Adão tinha feito, mas Deus está dando a oportunidade dele ser transparente, dele confessar, né? Então nós, pastores, precisamos fazer a mesma coisa. Quando confrontarmos alguém, pastores e líderes, nós precisamos confrontar no requisito de que nós vamos dar oportunidade para que a pessoa seja transparente. Se ela for transparente, se ele for transparente, contando-nos toda a verdade, sem mentir, sem justificar o seu erro, tá? Porque toda pessoa, irmãos, que começar assim, não, mas eu fiz isso, sabe por quê? Por causa disso e disso e disso. Não. A pessoa não está arrependida. Mas eu fiz isso, eu falei assim por causa de fulano. A pessoa não está arrependida.
A pessoa está querendo sustentar o seu mau comportamento, está querendo justificar. Então ela não está arrependida. Ela não tem entendimento do erro que ela cometeu. Porque o arrependimento é isso, é entendimento do erro. Quando uma pessoa não tem entendimento do erro, ela nunca será levada ao arrependimento. Então Eli aqui não tomou tomou uma atitude para repreender os seus filhos, né? E esse foi o grande problema, irmãos. Entendeu? Este foi porque este homem não corrigiu, né? Esse homem não corrigiu os seus filhos. Ele deveria ter corrigido, como sumo sacerdote da época, ele deveria ter afastado Hófines e Finés dos serviços sacerdotais, dizendo para eles: vocês não podem continuar. Vocês não estão respeitando a tenda do encontro, vocês não estão respeitando o sacrifício do Senhor. E eu estou fazendo isso não porque eu sou a autoridade, eu estou fazendo isso por amor à vida de vocês, porque vocês podem morrer. E olha só o que acontece, irmãos, dando continuidade à nossa leitura. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, olha lá. Uma advertência para a família de Eli. Certo dia veio a Eli um homem, a Bíblia não fala o nome deste homem, tá? Um homem de Deus, e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei a seus antepassados quando eles eram escravos de Faraó, no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes. Oferecem sacrifício sobre o meu altar, sacrifício sobre o meu altar, queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês sacerdotes. Então, por que você despreza o meu sacrifício e oferta? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Olha o que Deus fala a Eli, irmãos. Porque honra aos seus filhos mais todas as vezes que nós não disciplinamos alguém, deixamos alguém cometer erro e ainda continuar liderando, continuar na frente de qualquer ministério, nós estamos honrando a pessoa mais do que a Deus. Bispo, mas isso muda no Velho Testamento? Não, irmãos, eu vou te explicar o porquê. Tá? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Então, nós não podemos fazer isso, não cometa os seus erros, tá? Não cometa. Eu não vou dar detalhe aqui de uma situação porque não fala sobre a minha vida, mas uma certa vez eu disciplinei uma pessoa muito próximo minha, porque cometeu pecado, irmãos. Cometeu pecado e tinha que ser disciplinado. E em algumas pessoas discordaram, tá? Algumas pessoas na época discordaram de mim. Discordaram por eu ter disciplinado, tá? Um casal. E falaram contra mim, etc. Mas eu não me arrependo, sabe por quê? Ao disciplinar esse casal passou por um período de disciplina, nós acompanhamos eles. Quanto tempo? Durou anos, não foi um ano não, durou anos, tá bom? Mas para a glória do nome de Jesus, o Senhor restaurou a vida deles e hoje eles estão comigo trabalhando no ministério, firme, fiéis, cumprindo a proposta de Deus, tá? Agora, se a gente deixa sem disciplina, a pessoa se acostuma com o pecado, irmãos. A pessoa se acostuma com a vã maneira de viver. A pessoa não quer saber de transformação, porque dá para comungar Deus e o pecado. Nós não podemos aceitar isso. Então, exatamente o que Deus está dizendo: por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas do meu povo de Israel. Portanto, assim declarou o Senhor, Deus de Israel:
Prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seria meu sacerdote. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que acabarei com a força da sua família. Olha só, irmãos. Deus declara que vai acabar, olha, acabarei com a força da sua família e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço do meu altar, mas os seus olhos ficarão cegos e o seu coração se partirá e os seus filhos morrerá pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que os seus 2 filhos, Ófines e Finés, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós alguns trabalhos entre os sacerdotes para termos o que comer. Olha só a declaração profética que este homem traz sobre o sacerdote Eli. Irmãos, terríveis, tudo isso, não porque Eli não fosse um bom sacerdote, não porque Eli não conhecesse a lei, não se preparasse, não servisse bem à comunidade, não, Eli fazia tudo isso, mas por falta de correção, por falta de disciplina dos seus filhos, por falta de olhar para os seus filhos e não corrigi-lo, amar mais os seus filhos do que ao Senhor. Este foi o erro do Eli. Esse foi o erro do sacerdote Eli. Por isso, irmãos, que nós precisamos, escute, doa em nós. Eu vou falar de mim. Doa em nós, mas nós precisamos corrigir os nossos filhos. Não é porque, vou falar de mim, não é porque é filho de pastor que pode tudo. Pode não, irmãos. Errou, vai ser disciplinado, vai ser tratado como todo mundo. Eu costumo afirmar, tá bom? Que eu sou, e de fato não é palavra, tá bom? Não é palavra, quem me conhece sabe, quem já está caminhando comigo há muito tempo, não só agora, nesses 2 anos de igreja Rave, mas todo o tempo que eu pastoreei, sabe que comigo não tem parcialidade, porque é meu filho, tem que ser tratado diferente. Não. Então, tá bom? É meu filho, vai ser acompanhado, vai ser cuidado, sim, mas vai ser disciplinado. Errou, disciplina nele. Vai ser corrigido. Meus filhos, pastores aqui, seja eu, seja dos pastores, não pode tudo não. Ele pode igual todo mundo. Sabe por quê? Na igreja, escute, irmãos, na igreja, os meus filhos são ovelhas, tá bom? Na igreja, o filho do pastor não é filho do pastor. O filho do pastor é ovelha, assim como todas as ovelhas. Não tem preferência, não tem destaque, tá? Se ele vai galgar novos caminhos, se ele vai galgar os seus caminhos, ele vai galgar por ele. Ele vai cumprir a proposta, ele vai ser obediente, ele vai chegar ao chamado e Deus vai abençoá-lo por isso. Mas ele não é ali com o status de filho de pastor que pode mais do que os outros. Pode fazer coisas que os outros não podem fazer. Não. Errou, ele vai ter o mesmo peso que os outros filhos. Eu trato meus filhos como ovelhas igual aos outros. E escute, e também os meus filhos não são exemplo para os seus filhos, tá bom? Grave isso, tire este peso do seu filho. Se você é pastor, se você é líder, tira esse peso de que o seu filho tem que ser exemplo. Não, o exemplo do meu filho sou eu
e o exemplo do seu filho é você, tá bom? O meu filho não é exemplo para o seu filho. Coloque esse encargo nas costas dos filhos pastorais, dos filhos dos pastores, e os nossos filhos precisam ser perfeitos. Não, irmãos, os nossos filhos não serão perfeitos. Do mesmo jeito que a correção está sobre ele, eu também não vou colocar um jugo sobre os nossos filhos, ok? Nós não podemos fazer isso. Nós colocamos um jugo sobre a família pastoral que as outras famílias da igreja não têm. Todo crente tem que dar testemunho, não é porque ele é pastor, não é porque ele é líder. Todo crente tem que dar testemunho. Ah, mas a família pastoral tem que dar o exemplo, correto? Mas o mesmo exemplo que a família pastoral precisa dar, qualquer crente precisa dar. Afinal de contas, o mesmo passaporte que vai me levar para a eternidade será o seu. Amém? É o mesmo. O sangue derramado de Jesus na cruz alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Agora eu tenho consciência como pastor que nós temos uma responsabilidade maior para com a vida das pessoas, porque o Senhor nos colocou neste lugar. Mas o nível de vida, de se viver, é o mesmo nível que a igreja. Eu preciso dar o mesmo testemunho. A igreja tem o mesmo peso. Tire essa visão, tá bom? De que o pastor, você pode pecar, o pastor não pode. O pastor realmente não deve pecar e você também não deve pecar. Agora, se o pastor pecar, se a família pastoral cometer erro, ela tem a mesma absolvição que você. Ela merece tanto perdão quanto você. Tá bem? Então grave isso. Tire o peso. Líder, você que é líder, você que é pastor, no nome de Jesus, tire o peso que durante anos colocaram sobre sua família. Tá? Não aceite isso. Quando algum crente vier falar, o seu filho tem que ser exemplo, fala, nada. Meu filho não é exemplo para ninguém. Tá bom? Sabe para quem? Sabe qual é o exemplo que o seu filho tem que seguir? O seu. Se você não é alguém que ora, se você não é alguém que lê a Bíblia, se você não é alguém que dá exemplo, meu filho não é exemplo pro seu filho não, tá bom? O exemplo da minha casa sou eu, irmãos, tá bom? Meu filho não deve seguir padrão de nenhum crente. Eu sou o padrão para os meus filhos, tá bom? Eu sou o padrão, tá bem? Não é as pessoas lá fora. Meus filhos não têm que olhar para os filhos de outro irmão e falar assim, nossa, eu quero ser como... Não, eles precisam querer ser como o pai ou a mãe deles, que está ali em oração, em devoção, em obediência, tá bom? Coloca esse encargo nos nossos filhos, aí os nossos filhos são humanos, cometem um erro, aí todo mundo vai por água abaixo, né? Assim... Aí todo mundo quer fazer, aí a gente escuta, né? Eu vou fazer porque o filho do pastor pode? Pode nada. Bem, então saiba disso. E aí nós vamos ver, irmãos, fortemente que isso acontece, né? O meu tempo está acabando. Meu Deus, a gente nem conseguiu chegar em nada, meu Pai eterno. Aleluia. E aí isso acontece, irmãos. A palavra profética do homem de Deus acontece. Eu sei que aqui tem, entre linhas, aqui tem o chamado de Samuel. Né? Não vai dar para a gente entrar no chamado de Samuel, porque eu quero terminar aqui com a família de Eli. Né? Mas a gente vai falar de Samuel ainda, então a gente volta no chamado falar depois em detalhe se eu esquecer de alguma coisa. Então aqui no capítulo 3... né, se cumpre, tá, o começo aí da família de Eli, né, se cumpre. Então o Senhor escolhe Samuel e fala com Samuel sobre a família de Eli, o que aconteceria, afirma para Samuel. E aí aqui no capítulo 3, versículo 11, diz assim: então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouviram a respeito.
Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu os adverti de que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. Está vendo aqui, irmãos? Para não falar que é invenção do Bispo Rodrigo, que o Bispo Rodrigo é muito legalista. Não, nada disso. É palavra de Deus. Tá? É palavra de Deus. Só que a igreja escolhe o que obedecer. Nós não podemos escolher o que obedecermos. Ou nós obedecemos. E eu não estou falando aqui em perfeição. Eu estou falando aqui que se a gente deslizar, existe perdão para a gente. Se a gente cometer pecado, existe perdão. Apenas se arrependa, volte atrás, recalcule a reta. Mas permanecer no pecado, não. E é exatamente isso que o texto está tratando. E Deus está dizendo que Deus traz a sentença. Por que Deus está explicando a Samuel? Porque Eli não repreendeu os seus filhos. Aquela fala de Eli no capítulo 2 não foi uma repreensão, irmãos. Só foi alguém comentando com seus filhos: olha, vocês estão fazendo isso, porque o sumo sacerdote tinha responsabilidade. O sumo sacerdote tinha que repreender, tinha que tirar do serviço, dizer acabou. Aí eles poderiam voltar? Poderiam voltar mais para frente. O sumo sacerdote tinha que repreendê-los. O sumo sacerdote tinha que tirá-los da frente do altar, da frente do templo, para salvar a vida deles e corrigi-los. E aqui, este homem não faz isso e a sua vida é terrível, terrível. Então, o que nós aprendemos aqui, para a gente finalizar, porque a minha hora já estourou, né? Estourou ainda não, falta 3 minutos. Não brinquemos com o Senhor. Se nós pecarmos, irmãos, se arrependa do seu coração. Não estou dizendo, eu repito novamente e novamente. Eu não estou aqui dizendo, queridos, de que nós vamos ser santos, inculpáveis, inseparáveis. Nada disso, nada disso. Estou afirmando, nada disso. Tá bom? Só que a gente precisa se arrepender. Quem dera se a gente não pecasse. A Bíblia vai dizer que a gente peca por obras, palavras e pensamentos. Tá bem? Mas o que nós devemos fazer? Colocar o nosso coração diante de Deus, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, ser sincero com Deus e dizer: Deus, eu pequei contra ti, estou arrependido e vou abandonar essa prática. E ponto final. Deus ele vai nos perdoar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa é digno de misericórdia. Então nós precisamos fazer isso, fechar a brecha, né? Acabar com a legalidade maligna sobre a nossa vida e nós vamos ser perdoados pelo Senhor. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Agora, nós precisamos estar neste lugar. Nós não podemos ter prazer no pecado e prazer em Deus. Não existe isso. Como servir a 2 senhores? Será impossível. Ou a gente serve ao Senhor ou os prazeres da nossa carne, ou os nossos prazeres, ou os nossos desejos. Então fica aqui um lembrete, fica aqui uma reflexão, sabe? Não brinque com Deus, tá? Como disse bem o profeta, né? Como disse bem o sacerdote Eli, quando erramos com alguém, Deus vai interceder por nós. E quando erramos com Deus? Hoje nós temos o intercessor chamado Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor junto ao Pai, mas ele está de olho no seu arrependimento, ele está de olho no seu coração. Amém? O tempo acabou, tá bom? Hoje eu não vou prolongar, eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Depois você leia capítulo 3 inteiro, capítulo 4, tá bom? Há tantas coisas ainda para se falar, mas não vai dar, o tempo acabou, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amanhã, irmãos, escute, amanhã é o nosso culto de ceia, tá bom? Então eu não vou estar aqui pela manhã. Provavelmente eu faço a live à noite, tá bom? A partir aí das 9, 10 horas, tá bom? Eu vou ver ainda o horário, mas será à noite. Ou então nós deixamos para fazer
2 lives na segunda-feira, né, ali consecutiva. Fazemos meia hora sobre 4 capítulos e mais meia hora sobre mais 4 capítulos, tudo bem? Tá? Então amanhã, pela manhã nós não temos, porque eu vou estar no culto de ceia, tá bom? Hoje às 15 horas, 3 horas da tarde, você é meu convidado, tem uma imersão poderosa, indesculpáveis, tá bom? Na igreja Rave, Rua Bartolomeu Rampini, número 27. Bartolomeu Rampini, 27, é isso? Né? E amanhã, 9 horas da manhã, culto de celebração da Ceia do Senhor. Ceia do Senhor, 9 horas da manhã, no mesmo local, tá bom? Vamos lá, cultuar o Senhor, vamos agradecer. Senhor, obrigado por mais essa leitura de hoje, obrigado pelas vidas que participaram comigo nesta manhã de sábado, no nome de Jesus. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e fica aqui a tua palavra. Nós sabemos que tu és o Deus que escuta, como o Senhor ouviu a oração de Ana e a respondeu, dando a ela o seu filho Samuel, mas também o Senhor é o Deus que corrige em amor. Nós não podemos tripudiar, Senhor, ignorar a sua presença, ignorar que o Senhor, achando que o Senhor não está olhando para nós, achando que o Senhor não está vendo os nossos comportamentos. Pai, nos ajude. Nós não estamos aqui com uma palavra de condenação, com o dedo que aponta, não. Mas nós estamos com uma palavra profética, Senhor, de acordo com a tua palavra. A tua palavra é a maior profecia. E a tua palavra nos ensina, Senhor, a andar em arrependimento. Mas também a tua palavra nos ensina a repreender. Olha o que acontece numa família de um homem que não repreendeu os seus filhos. Um homem temente a Deus como Eli. Um homem que não era ele que se contaminava com os pecados. Nós não vamos ver culpa de Eli sobre o pecado, sobre ele fazer a oferta erroneamente, ou ele usar os utensílios da casa erroneamente. Não. Mas ele permitiu seus filhos fazerem isso. E por permitir os seus filhos, a sentença sobre ele é terrível, Senhor. E sobre ele e sobre a sua família. E nós não queremos que esta palavra seja também liberada sobre a nossa família. Por isso nós nos colocamos à disposição. Nós nos colocamos com o nosso coração quebrantado e contrito diante de Ti. Entendendo a nossa falhabilidade, Senhor, diante de Ti. Entendemos que somos falhos, mas que a todo momento estamos nos virando para Ti em arrependimento, com o coração quebrantado e contrito, com o coração arrependido diante de Ti, Senhor, corrigindo os nossos filhos, não apenas os filhos carnais, mas os filhos espirituais também. Nós sempre corrigimos, Senhor, para a glória do Teu nome, para que eles possam ganhar vida, porque a correção em amor traz vida, Senhor. E esta é a palavra que nós liberamos no dia de hoje, que os seus filhos possam encontrar, Senhor, um arrependimento e uma correção verdadeira, com transparência e amor, para trazer dignidade e temor diante da pessoa de Cristo Jesus. Nós sabemos que Tu, Senhor, é o nosso intercessor e intercede conosco junto ao Espírito com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E assim, nos fortalecendo e nos alcançando com a Tua infinita graça e com a Tua infinita bondade. Alcance os Seus filhos nesta manhã de sábado. Eu abençoo a manhã de sábado dos Teus filhos e que venha novos tempos, Senhor. Tempos de paz e tempos de bênção sobre a nossa vida, livrando a nossa família de todo e qualquer mal, na autoridade do nome de Jesus. Beijo no coração, que Deus te abençoe e um excelente sábado. 3 horas da tarde, uma grande imersão chamada Indesculpáveis, e amanhã, 9 horas da manhã, culto cercando a mesa do Senhor com a ceia do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe.